E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos na mensagem dessa semana. Olha, imenso prazer receber cada um de vocês aqui. Que Deus possa falar muito no coração de vocês, que vocês venham viver uma semana de vitória. É isso que eu desejo, amém? E o tema dessa semana, meus irmãos, é um tema que é de muita importância. E eu vejo que é pouco falado dentro das igrejas, é pouco falado dentro de casa, no serviço, é pouco falado no nosso meio, mas é um tema tão crítico e tão sério que tem se tornado uma das doenças, né, das maiores doenças desse século, que é a ansiedade. É por isso que o tema dessa semana é liberte-se dessa ansiedade. A gente sabe que isso não faz bem pra gente, isso mata. Eu sei que é complicado a gente falar de algo que a gente nunca viveu, e graças a Deus por isso, mas acho que é importante e falar dentro da palavra de Deus. Olha só o que ela diz, lá em Filipenses 4:6, diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas através de orações, de súplicas, apresente a Deus os seus pedidos. E lá em Mateus 6:25, o próprio Jesus falou o seguinte: por isso vos digo, não andeis preocupados, ansiosos, sabe? Por conta da vossa vida, por conta das coisas da carne terrena, daquilo que você almeja, daquilo que você sonha, daquilo que você espera. Pelo que a vez de comer ou por que a vez de beber, o quanto o que você deseja, você quer construir, nem o quanto o vosso corpo, pelo que há de vestir. Não é a vida mais importante do que o mantimento? E o corpo mais importante do que vestir? Então, se você não tem vida, o que importa ter um banquete? Se você não tem um corpo, do que importa usar roupa mais cara? E eu estava lendo sobre essa juventude, né? Essa nova geração. E aí eu vi uma reportagem que pegou ali várias pessoas, né, homens, mulheres, de vários países, e eles fizeram uma pergunta, né? O que você quer? O que você espera? O que você deseja? E sabe o que surpreendeu, meus irmãos? Que praticamente 50% das pessoas que responderam a pergunta foi: eu quero ser rico. 30% respondeu: eu quero ser famoso. E as outras, por mais que responderam diferente dessas duas, mas tudo voltado para aquilo que as pessoas esperam dela e não de quem elas podem ser verdadeiramente. Mas isso é o que o mundo hoje está nos pregando. Se você não é rico, você não é ninguém. Se você não é famoso, você não é ninguém. Você tem que ter status, você tem que ser reconhecido. E isso tem gerado uma geração totalmente ansiosa no que vai conquistar e no que vai ser. E é muito complicado porque as pessoas deixaram de entender que o tempo ele é importante na nossa vida. Ter paciência para as coisas acontecerem é importante na nossa vida. E aí eu estava vendo uma notícia de um escritor chamado Jacob Petrie, e ele fala o seguinte: as pessoas estão acostumadas a dizer que os resultados falam por si só, que a ação ela não importa, mas isso é uma grande mentira. Inconscientemente, isso não quer dizer nada. Do que adianta ter vários resultados se o principal é a ação? Porque o resultado ele só nasce da ação, daquilo que a gente coloca em prática. Só que as pessoas não entendem
que tudo é um processo, tudo tem algo a trilhar, algo a se desenvolver e exige de nós esse tempo de espera. E aqui eu trouxe algumas formas de te mostrar isso, né? Na vida real mesmo, de pessoas que entenderam o processo, que sabem, que não foram ansiosas e não se preocuparam por aquilo que as pessoas estavam enxergando, mas entenderam que a ação delas de viver algo diferente é muito maior, é muito melhor. Isso é o suficiente para a gente. Quando a gente coloca a ação, a gente está realizando, e por mais que as pessoas não veem, por mais que as pessoas não valorizem tanto como você gostaria, e você talvez não tenha todos os resultados que você gostaria, é importante para a nossa vida. É assim que a gente cresce, é assim que a gente amadurece, é assim que quando a gente começa a colher os nossos frutos, a gente entende o porquê. Não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. E esse sentimento que a sociedade está empregando hoje nos jovens, nessa geração, está tão intensa que elas ficam numa ansiedade de é para amanhã, é para ontem, é para agora. E elas não conseguem mais ter atenção nas escolas, elas não conseguem ter atenção mais em casa, elas não conseguem ter atenção no meio que ela está, no trabalho. Se o negócio não acontece, para ela não é suficiente, ela já quer mudar para outro lugar. Olha a história da escritora do livro de Harry Potter. Antes de virar esse grande sucesso, 12 editoras rejeitou o projeto dela, o livro dela. Todo mundo conhece Michael Jordan, um homem do basquete. Foi símbolo do basquete e ainda é das pessoas mais representativas no que tange ao basquete. Ele era reserva no seu time quando ele jogava no colégio ainda. Estão entendendo, meus irmãos? Que se fossem pessoas ansiosas, doidas para poder já mostrar resultado, viver resultado, elas não tinham chegado em lugar nenhum. Elas não tinham visto esses frutos sendo colhidos lá na frente. Elas já tinham se frustrado tanto que elas não tinham chegado aonde elas chegaram. Quer ver um outro exemplo? O ator Morgan Freeman. Ele só teve reconhecimento dos seus maiores sucessos depois de 50 anos, que aí sim ele teve, ele ficou conhecido, ele teve fama. Mas imagina esperar 50 anos para isso acontecer. Calma, paciência, espera. Não deixe que as pessoas determinem, imprima o tempo que você tem que ter, que você tem que virar a chave na sua vida, que você tem que conquistar algo, que você tem que fazer algo, que você tem que ser alguém. Mas é o contrário. Mostre para elas que isso não é importante. Importante é aquilo que você está construindo. Que demore, mas você vai conquistar. Você vai chegar lá. Não seja ansioso para aquilo que as pessoas querem ver. Mas entenda que aquilo que você faz tem que ser para você. Tem que ser de uma forma suave, tranquila, gostosa, prazerosa. Que aí você vai entender que não precisa ser para ontem, não precisa ser para agora. Porque cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento. Então não deixe ser pressionado por isso. Não é porque uma pessoa que está do seu lado, ela conquistou e ela de uma hora para outra aconteceu, que para você tem que ser da mesma maneira. A gente precisa entender isso, que cada pessoa é de um jeito. Jesus Cristo é um exemplo disso. Imagina, Jesus, jovem, ali, poderia já começar a fazer milagres, fazer tudo o que ele fez, mas ele esperou até os 30 anos de idade. O seu ministério, se a gente for olhar, ele foi curto, muito curto, dos 30 aos 33. E às vezes a gente começa ontem e já quer ser reconhecido amanhã, já quer virar famoso, já quer ser milionário. Não deixa isso imprimir e ditar a sua vida. Não deixa isso conduzir os seus pensamentos. Não deixa isso
tomar conta e dominar a sua mente e dizer que tem que ser só dessa maneira, que se não for dessa maneira não existe outra. Deixa o processo, deixa a vontade de Deus, arranca de você toda essa ansiedade. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente quer começar alguma coisa e a gente já quer ver frutos no outro dia. Eu sei que o ser humano tem isso meio que enraizado, mas isso faz com que a gente também não dê valor nas coisas. Isso faz com que, da mesma forma que você ganha, no outro dia você perca. E aí vem a frustração, aí entra a depressão e outras coisas mais. Então fala assim, Deus, é tudo no seu tempo. Fala, Deus, é no momento que o Senhor quiser, é na hora que o Senhor quiser e do jeito que o Senhor quiser. E se não for para ser, amém também. O importante é eu estar com o Senhor está cuidando de mim e vamos em frente. E vão para cima. Amém? Porque nem todas as coisas que algumas pessoas vivem significa que você vai viver também. Ou que você tem que viver também. Deus colocou um propósito de cada um. Deus colocou um caminho na vida de cada um. Amém? Então se você hoje se sente nesse momento, eu sou muito ansioso. Tudo que eu quero, eu já quero ver resultado para amanhã. Eu não consigo esperar. Eu fico doido se os negócios não acontecem. Eu não consigo conviver com pessoas que não estão no meu ritmo, que não é acelerado como eu, que não... Meu irmão, respira, se controla, vai buscar de Deus a paz, a tranquilidade e o tempo que você precisa. Feche seus olhos em nome de Jesus que eu quero orar, amém? Pai, em nome de Jesus, a minha oração é simples e direta, meu Pai. Tira toda a ansiedade que está na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Arranca agora, Pai, e coloca o seu tempo, coloca a sua paciência, coloca o seu querer na vida deles. Que eles não venham ficar deslumbrados, sabe, do que o mundo está ditando como nós devemos viver, do que o mundo fala que nós devemos ser e como nós devemos agir. Dinheiro, fama, luxúria e tudo mais, Pai. Mas que eles venham entender que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está conduzindo a vida e que assim deve ser, meu Pai. Que nós venhamos ter paciência e deixar o tempo conforme a sua vontade. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Que toda ansiedade agora seja lançado fora da sua vida. É nisso que eu creio. Então que Deus te abençoe. Uma semana mais do que abençoada e até a próxima mensagem. Um grande abraço. Fala, tripulantes. Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço.